Livro Palestras Íntimas de São Francisco de Sales. Palestra 22. Dos 5 graus da humildade. Do primeiro grau da humildade é o conhecimento de nós mesmos, isto é, quando pelo testemunho da nossa própria consciência e com a luz que Deus derrama no nosso espírito, conhecemos que não somos senão pobreza, miséria e abjeção. Esta humildade, se não passa mais adiante, não é grande coisa e é muito comum, pois poucas pessoas há que vivam em tão grande cegueira que por pouco reflexão que façam, não conheçam a sua insignificância. Mas apesar de não poderem deixar de ver como são, ficariam sumamente pesarosas se alguém as tivesse por tais. Por isso não devemos parar aqui, mas passar ao segundo grau, que é o reconhecimento, pois há diferença entre conhecer uma coisa e reconhecê-la. O reconhecimento consiste em dizer e publicar, quando é necessário, o que de nós conhecemos, mas entende-se dizê-lo com um verdadeiro sentimento do nosso nada, pois encontram-se muitas pessoas que não fazem outra coisa senão humilhar-se, mas só por palavras. Falai a uma mulher das mais frívolas, a um cortesão do mesmo teor, e dizei-lhes: Meu Deus, como sois dignos de apreço, que merecimento tendes? Não vejo nada que se possa comparar com a vossa distinção. Eles responderão: Ai, Jesus, perdão, se eu não valho nada, não sou senão miséria e imperfeição. Mas ficam muito contentes por se ouvirem louvar, e mais contentes ficarão ainda se estiverdes convencidos do que dizeis. Ora, aqui está como essas palavras de humildade não passam da ponta da língua e não partem de forma alguma do íntimo do coração, pois se lhes pegasseis na palavra, no que diz respeito à sua humildade, ofender-se-iam e haviam de querer imediatamente uma reparação de honra. Ora, de semelhantes humildes, Deus nos defenda. O terceiro grau é concordar com a nossa insignificância e miséria e confessá-la quando os outros a descobrem, pois muitas vezes dizemos, é verdade, e até com convicção, que somos maus e miseráveis, mas não quiséramos que outrem nos precedesse nesta declaração. E se o fazem, não só não gostamos, mas até nos ofendemos, o que é uma prova verdadeira de que a nossa humildade não é perfeita, nem da mais delicada. É preciso, pois, confessar francamente e dizer: Tendes razão, conhecei-me muitíssimo bem. E este grau já é muito bom. O quarto é gostar do desprezo e regozijar-nos quando nos humilham e rebaixam, pois para que é que se há de estar a enganar a outrem? Isso não é razoável. Visto que confessamos que não somos nada, devemos ficar muito satisfeitos que o acreditem, que o digam e que nos tratem como vis e desprezíveis. O quinto, que é o último e mais perfeito de todos os graus de humildade, é não só amar o desprezo, mas desejá-lo, procurá-lo e comprazer-se nele por amor de Deus. Felizes daqueles que aqui chegam. O número deles, porém, é muito pequeno. Queira nosso Senhor aumentá-lo com 25 ou 30 irmãs que lhe forem consagradas nesta humilde congregação. Assim seja. Última palestra. Do nosso bem-aventurado Pai, sobre muitas perguntas que as nossas queridas irmãs de Leão lhe fizeram no dia de Santo Estevão, de 1622, 2 dias antes de sua ditosa morte. Quando entrou, disse: Boas tardes, minhas queridas filhas. Venho aqui para vos dizer o último adeus e entreter-me convosco algum tempo, pois a corte e o mundo me roubam o resto. Enfim, minhas queridas filhas, é forçoso ir-me embora. Venho pela última vez gozar da consolação que tenho recebido de vós até agora. Que temos a dizer?
Nada mais, sem dúvida. É verdade que as mulheres têm sempre muitas réplicas a fazer. É melhor falar a Deus do que aos homens. A nossa mãe disse-lhe: Bom Senhor, queremos falar convosco para aprender a falar com Deus. O amor próprio, replicou, serve-se desse pretexto. Nada de preâmbulos, e peço-vos que vos senteis, pois as nossas irmãs estão incomodadas. Perguntou-se-lhe se não era melhor e mais simples considerar as virtudes de Deus do que as das superioras e das irmãs. Respondeu que não, que isso não era contrário à simplicidade e que era bom fazê-lo. O que seria mal era se estivesse a olhar para as virtudes de umas e de outras, para examinar quais são as mais virtuosas ou para censurar as suas virtudes e murmurar delas. Considerá-las para as imitar e receber edificação, isto é outra coisa. Se olhais para as suas virtudes com uma grande caridade para as imitar, fazeis bem. As virtudes de Deus, como Deus, são tão excelentes que, para se acomodar à nossa fraqueza, quis Ele mesmo fazer-se homem, a fim de nos dar o exemplo do que devemos fazer para que o pudéssemos imitar. É bom considerar e representar-nos o exemplo dos santos para os imitar, e, sobretudo, o do Rei dos Santos, nosso Senhor e Redentor. Está escrito que Santo Antão passou o ano inteiro do seu noviciado a considerar as virtudes dos seus irmãos e, como uma abelha diligente, colhia de cada flor dessas virtudes o mel que lhe era necessário. O amor de Deus é inseparável do amor do próximo, e é sempre melhor considerar as virtudes de nosso Senhor. Disseram-lhe: Monsenhor, há irmãs que se ocupam tanto a considerar as virtudes das superioras, que depois estão sempre a louvá-las e aplaudi-las. O quê? Disse ele. Faça isso aqui? Sim, Monsenhor. Há umas 3 ou 4 que o fazem habitualmente. Minha filha, não deveis tolerar semelhante coisa. Quando as inferiores conhecem que a superiora é um tanto vaidosa e que se compraz em ser louvada e estimada, louvam-na mais para que a superiora as estime do que por outro fim. Mas se vissem que a superiora protestava e mostrava má cara quando a louvam, não o fariam com tanta facilidade. O que devemos então fazer, Monsenhor, quando nos louvam? Ir para o pé de nosso Senhor e deixá-las. Mas quanto às súditas, quando a superiora louva alguma coisa boa que elas fizeram, não se devem ir embora. E é necessário, algumas vezes, que a superior o faça, mas que as irmãs as louvem a elas, não o devem consentir de maneira nenhuma. Não nos devemos, porém, admirar que isso aconteça, pois onde há ajuntamento de mulheres, há também ajuntamento de louvores e lisonjas. Perguntai se não é uma grande fraqueza desejar cargos e afligirmo-nos quando nolos não dão. Tanto uma coisa como outra são muito más. É uma fraqueza ocupar o espírito com isso, sobretudo quando os cargos são honrosos. Gostamos tanto de ter algum cargo para estarmos acima das outras, como ser superior ou assistente, para mostrar a nossa capacidade, para que se diga que a nossa irmã manda e dispõe tudo tão bem. Ficamos tão satisfeitas de mostrar que sabemos muito bem mandar. Mas, dir-se-á, se eu fosse superiora, praticaria tanto a virtude, a humildade e a caridade. Sim, minha irmã, o nosso amor próprio gosta muito que se veja a capacidade do nosso espírito. A nossa irmã é tão afável quando está constituída em dignidade que ninguém lhe diz nada, todos notam a sua virtude. Não há a menor dúvida que o amor próprio se vai alimentando muito bem com tudo isso. O desejo de cargos é muito comum, mas quando esse desejo nos vem contra a nossa vontade, não há nisso mal. Devemos zombar de todas essas coisas.
Não é na religião que se devem procurar e desejar os cargos honrosos. Os mundanos e as pessoas que estão na corte é que não fazem outra coisa, senão correr atrás das dignidades e proeminências. Também a corte não é feita senão para isso. Mas quando semelhante coisa acontece na religião, é sinal que não se está ainda bem despojado nem mortificado. Mas acautelemo-nos, pois há algumas almas que têm tanto medo que o desejo dos cargos lhe venha, que estão sempre com apreensão e inquietação e nunca têm o espírito tranquilo e sossegado. Pois enquanto estão naquela apreensão, têm o coração aberto e o demônio, por este meio, assalta-as com a tentação. Parecem-se com aquelas que têm medo dos ladrões. Saem e deixam a porta aberta, e entretanto os ladrões entram e fazem o que querem. Não nos devemos afligir quando sentimos desejos em nós. Enquanto vivermos, a nossa natureza os produzirá. Não os devemos temer, contanto que tenhamos sempre a nossa vontade superior firme em Deus, e em vez de nos entretermos em vãos receios, devemos entregar o nosso coração a Deus e unirmos-nos a Ele. Pois que, afinal, não devemos desejar nem recusar nada, mas abandonarmos-nos nos braços da divina providência, sem nos entretermos em qualquer desejo, senão em querer o que Deus quiser fazer de nós. São Paulo praticou excelentemente este abandono no mesmo instante da sua conversão. Quando nosso Senhor o cegou, disse imediatamente: Senhor, que quereis que faça? E ficou indiferente a tudo que Deus lhe ordenasse. Toda a nossa perfeição depende deste ponto. Não se devem, portanto, desejar os cargos honrosos. Isso impede muitíssimo a união da nossa alma com Deus, qual se compraz na modéstia e humildade. Monsenhor, não só são os cargos honrosos, mas todos os outros. São Paulo proíbe-nos desejar cargos elevados e proeminentes. Desejar os empregos humildes, isso ainda passa. Contudo, esse desejo é suspeito, pois São Paulo, escrevendo a um dos seus discípulos, entre outras coisas, proíbe-lhe ocupar o coração com qualquer desejo vão. Tal era o conhecimento que tinha deste defeito e de como ele retarda o nosso adiantamento. Perguntai se não se podem desejar os empregos modestos, por serem penosos, e parecer que neles há mais que fazer por Deus e mais merecimento do que estando na cela. Sim, minha filha, pois Davi dizia que preferia ser humilhado na casa do Senhor do que ser grande entre os pecadores. E ainda, para mim foi-me bom que me humilhasseis, para eu aprender as vossas justiças. Ora, apesar disso, esse desejo é muito suspeito, porque pode ser uma maneira humana de pensar. Como sabeis se, depois de terdes desejado esses empregos modestos e humildes, haveis de ter força para aceitar as abjeções e humilhações que neles se encontram? Poderiam sobrevir-nos muitas repugnâncias e amarguras por causa da humilhação. Se agora sentis, talvez, força para sofrer a mortificação e humilhação, não sabeis se sempre a tereis. Deve-se, portanto, ter o desejo das ocupações, quer honrosas, quer modestas, por tentação, pois é sempre melhor nada desejar, mas estar pronto para obedecer. Vale mais estar na cela por obediência, fazendo um pequeno trabalho ou outra coisa qualquer, se isso se faz com mais amor do que estar na cozinha, com muito trabalho e queimando os olhos, se a que lá está faz as coisas com menos amor. A outra tem mais merecimento, pois não é pela multiplicidade de nossas obras que agradamos a Deus, mas sim pelo amor com que as fazemos. E não devemos pôr-nos a discernir onde haverá mais merecimento. Quanto a nós, não devemos deter o olhar nisso. Eu não gosto que se esteja sempre a pensar no merecimento, pois as filhas de Santa Maria
não devem fazer as suas ações, senão para a maior glória de Deus. Se pudéssemos servir a Deus sem merecimento, o que não é possível, deveríamos desejar fazê-lo. É para recear que, querendo escolher aquilo onde há mais merecimento, nos enganemos. Dizem os caçadores, na sua maneira de falar, que os cães, quando têm o faro disperso por muitos cheiros, facilmente se desviam da matilha. Não é isso que eu quero dizer, Monsenhor. Procurar onde há mais merecimento. É que nos empregos penosos, parece que há mais a fazer por Deus do que estando na cela. Não é pela grandeza das nossas ações que agradamos a Deus, como já disse, mas sim pelo amor com que as fazemos. Pois uma irmã que está na sua cela fazendo um pequeno trabalho, merecerá mais do que a outra que trabalha muito, se o faz com menos amor. O amor é que dá a perfeição e valor às nossas obras. Digo-vos ainda mais. Há uma pessoa que sofre o martírio por Deus com uma onça de amor. Muito merece, pois não se pode dar mais do que a vida. Há, porém, outra que sofre só um piparrote com 2 onças de amor. Esta terá muito mais merecimento, pois a caridade e o amor é que dão valor a tudo. Bem sabeis que a contemplação é melhor do que a ação, e a vida ativa. Mas, se nesta há mais união, ela é melhor. Se uma irmã que está na cozinha, pondo a frigideira ao lume, tiver mais amor e caridade do que outra, o fogo material não lhe o tirará, pelo contrário, ajudá-la a ser mais agradável a Deus. Acontece bastantes vezes estar uma pessoa tão unida a Deus, na ação como na solidão. Mas, enfim, volto sempre ao mesmo. Onde há mais amor, há mais perfeição. O melhor é nada desejar e nada recusar. Todos esses desejos não provêm senão da natureza e só servem para a inquietação dos espíritos e para contentar o nosso amor próprio, sob pretexto de fazer muito por Deus. Se por indolência desejais estar na cela a cozer, para não fazerdes outros trabalhos mais custosos, esse desejo não tem bom fim. Não se deve desejar a cela quando lá se não pode estar, mas fazer por Deus aquilo que se está fazendo e afastar do espírito todos esses desejos. Santo Deus! Quando será que as nossas irmãs deixarão de ter tantos desejos e se ocuparão em fazer e em querer só o que quer Deus, cuja vontade nos é significada pelas nossas regras e pelos nossos superiores? Perguntai-se quando, se não sente força para exercer um emprego com tranquilidade de espírito, por lhe ter muita repugnância, se deve ir dizer à superiora ou aceitá-lo com toda simplicidade? Oh não, minha querida filha, não se deve dizer nada, pois isso seria contrário à simplicidade. Não digo em absoluto que não se fale nisso, mas que é mais perfeito não dizer nada e pôr mãos à obra. Há perigo em que seja o amor próprio que nolo faça dizer, pelo medo que temos de não exercer bem este emprego, e para que assim os outros já estejam avisados e nós fiquemos desculpados se não fizermos as coisas bem feitas. Isso é muito perigoso e suspeito. Ainda que nós o façamos sob pretexto de humildade, está longe de o ser. Pelo contrário, isso é contra a humildade. Se me dessem empregos, quer fossem honrosos, quer abjetos, eu os receberia com humildade sem dizer uma só palavra, e não falaria nisso de modo nenhum, a não ser que me perguntassem, pois nesse caso diria simplesmente a verdade como a sentia, sem mais nada dizer. Mas perguntais se não se deve dizer à superiora o que se passa no nosso coração quando lhe damos conta da consciência. Ora, na conta de consciência é outra coisa. Sim, devemos dizê-lo com toda a simplicidade. Quanto a todas essas pequenas coisas que passam pelo espírito, sem nele se demorar,
Acharia melhor que tudo isso se passasse entre Deus e nós, pois não são dignas de atenção. Se, porém, elas se demoram no espírito e nos fazem cometer alguma falta, então é preciso dizê-lo. Se cada um quisesse escolher na religião os empregos segundo sua fantasia, o que seria senão fazer cada qual a sua vontade? Que nos importa que os empregos nos custem, pois que nos são impostos pelas nossas superioras, que nos representam Deus? Davi dizia: fiz-me como um animal de carga para observar os mandamentos do Senhor, no que nos faz ver a submissão que sempre devemos ter em tudo que nos é mandado por Deus e pelos nossos superiores. Perguntai se os desejos, ainda que involuntários, não nos retardam muito na perfeição. Oh não, minha querida filha, a nossa natureza produzi-los-á sempre. Os desejos, pensamentos e movimentos involuntários não nos podem prejudicar na perfeição. Vemos isto bem claro em São Paulo, que ao ser tentado pelo aguilhão da carne e molestando muito aquele movimento, por 3 vezes pediu a Deus para ser livre dele. E então ouviu o nosso Senhor que lhe disse: Paulo, basta-te a minha graça, porque é na fraqueza que o meu poder se manifesta. E desde então ele ficou tranquilo e sossegado na sua pena e tentação. Que nos deve importar ser molestados, desde que cumpramos o nosso dever? Deixemos este mastim ladrar a lua. Se nós não queremos, não nos pode fazer mal. Quis nosso Senhor dar-nos exemplo disto no Horto das Oliveiras, ao querer sentir movimentos contrários à parte superior da sua alma, pois ainda que sua vontade estava conforme com a de seu eterno Pai, não deixava de os ter. Mas entre nosso Senhor e nós há esta diferença. Ele quis sentir estes movimentos voluntariamente, por nosso amor, podendo, como Deus, isentar-se deles. Mas nós não o podemos, ainda que isso seja contra a nossa vontade. Perguntai se não seria melhor distrair-nos simplesmente do que estar a discutir com nosso espírito e teimar em querer repelir a tentação. Quem duvida, minha querida filha, que seja melhor falar com nosso Senhor, distraindo-nos simplesmente, do que estar a disputar e teimar com o demônio? A simplicidade é sempre preferível em tudo. Por exemplo, se me viesse o desejo de ser papa e que o papado me ocupasse o espírito, rir-me-ia disso e distrair-me-ia, pensando como se está bem na vida eterna, como Deus é amável e que os que estão no céu são felizes por gozarem dele. E fazendo isto, distrair-me-ia generosa e nobremente, pois quando o demônio me visse com o desejo do papado, falaria eu a Deus da sua bondade e coisas semelhantes. Perguntai se não é motivo de escrúpulo, se não se atendeu um dia ou 2 em afastar uma tentação, por estar assim ocupadas em Deus, sem dar atenção a distrairmos-nos dela. Sem dúvida, minha querida filha, é melhor ter estado na presença de Deus do que a fazer reflexões sobre o que se passa em nós e à roda de nós. Perguntais ainda se sentisseis um grande escrúpulo, sem poder sossegar o espírito, por esses desejos ou tentações terem durado tanto, se vos podeis confessar disso. Podeis, se quiserdes, dizer: acuso-me de ter tido durante 2 ou 3 dias uma tentação de vaidade que estou em dúvida se repeli. Dizeis, Monsenhor, que não se deve desejar nada. Mas então não se deve desejar o amor de Deus e a humildade? Pois nosso Senhor disse: pedi e vos será dado, batei e abre-ser-vos-á. Ó minha filha, quando digo que esse não deve pedir nem desejar nada, refiro-me às coisas da terra, porque quanto às virtudes, podemos pedi-las. Quando pedimos o amor de Deus e a caridade, compreendemos neste pedido a humildade
e todas as outras virtudes, pois elas não estão separadas umas das outras. Pergunta-se se uma noviça, logo que entra em casa, se pudesse nesta indiferença de nada desejar nem recusar, não seria para temer que o fizesse mais por indolência e negligência de espírito do que por outra coisa, e não faria melhor sem se dar a humildade e outras virtudes que lhe são necessárias. Oh não, minha querida filha, se ela fosse conduzida por este caminho, não haveria nada que temer, porque não desejando senão o amor de Deus, praticaria todas as virtudes e tudo o que é necessário para agradar a Deus, pois o amor de Deus é superior a todas as virtudes. Prouvera a Deus que houvesse muitas que fossem conduzidas por este caminho, porque não tendo nada no espírito, senão esse único desejo de agradar a Deus, fariam todas as coisas com perfeição, sem se importarem com o que pensariam delas. Pergunta-se se não é um sinal de que nos deixamos levar pelo ressentimento não irmos no recreio para junto de uma irmã que nos fez alguma advertência. Fazer isso seria alimentar abertamente o nosso ressentimento. Quanto às lágrimas, há naturezas que as não podem impedir. Ficamos algumas vezes tão satisfeitas por chorar, sobretudo quando nos mudam a superiora, para mostrar que a irmã fulana não é insensível e que o sente muito. Isso faz tanto bem ao amor próprio, para que se conheça que lhe somos muito gratas. Enfim, essas coisas não passam de fraquezas femininas. Pergunta-se o que se deve fazer para nos confessarmos bem. Que quereis que vos diga? Já o sabeis tão bem. Contudo, gosto muito que se façam estas perguntas. Aqui a confissão é uma coisa muitíssimo importante. 3 coisas são nela necessárias. A primeira, irmos-nos confessar unicamente para nos unir a Deus, por meio da graça que se recebe neste sacramento. Os religiosos levam nisto uma grande vantagem aos seculares, por estarem fora das ocasiões dessas grandes desuniões, pois só o pecado mortal nos separa de Deus. Os pecados veniais não nos separam, só enfraquecem um pouco a nossa união com Ele. E pela virtude deste sacramento, reconciliamos a nossa alma com Deus e restabelecemo-la no seu estado primitivo. A segunda e terceira condições é irmos pura e caritativamente, e em vez disso, muitas vezes levam lá almas muito perturbadas e embaraçadas, o que faz com que não saibam absolutamente o que querem dizer. Isso é de grande importância, porque põe os confessores em embaraços, pois não podem perceber nem compreender o que elas querem dizer. E, em vez de se confessarem dos seus pecados, ordinariamente pecam quando se confessam. Cometem-se na confissão 4 grandes faltas. A primeira de nos irmos confessar mais para desabafar e consolar do que para agradar a Deus e unirmos-nos a Ele. Parece-nos que ficamos com o espírito tão contente depois de termos desabafado bem e pensamos que isso basta, como se a nossa paz e sossego disso dependessem. Nesses longos desabafos que temos com o confessor, há o perigo de misturar os defeitos dos outros com os nossos, o que se não deve fazer. Nisto é que há perigo de cair, e é no que ordinariamente se cometem pecados na confissão. A segunda falta comete-se quando vão para lá fazer belos discursos com palavras muito estudadas, contar grandes histórias para se fazerem estimar, fingindo com seus belos discursos exagerar as faltas, e afinal, uma grande falta ou um grande pecado diloão de tal maneira que parecerá muito pequeno. Assim não dão conhecimento ao confessor do estado da sua alma. A terceira falta é irem com tanta sutileza e artifício que, em vez de se acusarem, desculpam-se por um grande amor próprio,
receando que se lhe vejam as faltas. Isso seria muito pernicioso para quem o fizesse voluntariamente. A quarta falta é que há quem se compraza em exagerar as suas faltas, fazendo de uma falta pequena uma muito grande. Tanto um como o outro desses defeitos é muito grande. Quisera eu que se dissesse as coisas simples e francamente como são. Devemos ir à confissão puramente para nos unirmos a Deus, detestando verdadeiramente os nossos pecados e com propósito firme e inteiro de nos emendar, mediante a sua graça. Perguntam-se se as irmãs se devem distinguir as obediências pequenas das grandes e se devem se acusar nesses termos. Padre, acuso-me de ter desobedecido em coisa de importância ou em coisa ligeira. Ou se é preciso, com toda a simplicidade, dizer a coisa como ela é. E se devem distinguir as obediências da regra e das constituições, porque há umas que nos são só aconselhadas e outras que nos são absolutamente mandadas. Minha filha, a vossa pergunta é de grandíssima importância. As confissões devem ser feitas com a maior clareza e inteireza. Nunca aprovei que se fosse a confissão com o espírito enredado. É preciso dizer as coisas como são. Pondes os confessores em embaraços, não vos entendem e pensam que as faltas pequenas são grandes. Se a vossa desobediência é grande em si, dizei-a como ela é, com toda a simplicidade. Quanto ao que diz respeito às faltas pequenas, isto é outra coisa. Pois dizendo ao confessor, acuso-me de ter faltado a 2 obediências ligeiras e de uma importante. Fica ele descansado, sabendo que não foi grande coisa. É preciso considerar bem as circunstâncias de tantos pecadilhos, pois a regra e as constituições não obrigam de modo algum a pecado por si mesmas. Não é, portanto, a regra nem as constituições que fazem o pecado, mas sim as circunstâncias e os movimentos que em toda outra ocorrência o causariam. Por exemplo, o sino, que é a voz de Deus, chama-nos de manhã, e eu fico na cama 1/4 de hora a mais, depois de ele ter tocado. Quem não vê que não é a regra nem as constituições que nos fazem cometer o pecado, pois isso é um pecado venial, mas sim o movimento da preguiça, pela qual desobedecemos? E quanto à regra, minha filha, não há dúvida nenhuma que as faltas que se cometem contra ela são maiores do que as que se cometem contra as constituições, pois as regras são o fundamento da religião, e as constituições não são senão indicações e meios para nos fazerem observar melhor a regra. E a respeito das coisas que nos são aconselhadas nas regras e constituições, não é preciso confessar-vos delas, porque não há aí pecado. Contudo, podiam ser tais as circunstâncias, em coisa de conselho, que fosse pecado, como desprezo e outras coisas. O desprezo faz-nos muito mal. Perguntais, minha filha, se no recreio vos deixastes levar de alguma paixãozinha e fizestes fosse o que fosse por causa dela, como contestarem alguma coisa ligeira e de recreação, sem o perceberdes, senão depois da coisa estar passada, se há nisso matéria de confissão. Oh não, minha filha, naquilo que se faz por inadvertência e simples recreação, não há. Mas se não vos submeteis interiormente, então é preciso confessar-vos disso. Nas faltas que se cometem contra a regra, por surpresa não há pecado, assim como o não há naquelas que se cometem por surpresa das nossas paixões. Só a vontade determinada é que faz o pecado. Perguntam-se no exame, não se devem distinguir os pecados veniais das imperfeições. Não há dúvida, minha querida filha, que é muito bom que aquelas que o souberem fazer o façam.
Mas entre 200 pessoas, não há 2 que o saibam fazer. Até as mais santas têm nisso grande dificuldade, o que é causa de que se levem à confissão grandes confusões e uma multidão de faltas, sem de maneira nenhuma distinguirem o pecado da imperfeição. E tudo isso põe, muitas vezes, os confessores em embaraços, pois é preciso que eles distingam para verem se há pecado, e por conseguinte matéria de absolvição. Perguntais o que é pecado venial e o que é imperfeição. O pecado venial depende da nossa vontade, e onde não há vontade não há pecado. A exemplo, se eu viesse aqui pedir para falar à superiora e que lhe dissesse que venho visitá-la da parte da princesa, que a cumprimenta, e coisas semelhantes, e que nada disso fosse verdade, mas uma história inventada por mim, não seria isso coisa de grande importância em si mesmo. Mas se eu o tivesse feito de propósito e voluntariamente, isso é que fazia que fosse pecado venial. E a imperfeição é quando cometemos alguma falta por inadvertência, sem vontade deliberada. Por exemplo, se conto uma história no recreio e me escapam algumas palavras que não são completamente verdadeiras, e não dou por isso senão depois de as ter dito, então não há pecado, mas sim imperfeição, e não é preciso de modo nenhum confessar-me disso. Contudo, não tendo outra coisa, poderíamos fazê-lo, mas é preciso dizer sempre um pecado que se tenha cometido no mundo, pois não teríamos matéria de absolvição. Pergunta-se: se sabemos de certo que temos pecados veniais, nos podemos aproximar da Sagrada Comunhão sem no confessarmos? Porque, Monsenhor, vós dissestes que eles produzem uma pequena separação entre Deus e a alma. Responde: ó Jesus, sim, minha filha, a não ser que por humildade vos quisesseis privar dela. Não poderíamos pedir para nos confessarmos fora do tempo em que a comunidade o faz? Se é em dia em que a comunidade se deve confessar, podeis pedir. Se não, vô-lo concederem, ficai em paz, a não ser que vossa consciência vos remorda demasiado. Nesse caso, podeis privar-vos da comunhão com licença. Mas eu não aprovo que se confessem além dos dias em que a comunidade o faz, pois isso não pode senão fazer suspeitar as outras que se cometeu alguma falta grande. Uma irmã replica: se outra irmã tivesse cometido uma falta, e fazendo eu uma leitura, encontrasse alguma coisa a respeito de tal falta, e que me pareceria útil para aquela irmã, seria mal feito contar o que tinha lido? Se o fizesseis com um grande zelo do aproveitamento dessa irmã, não haveria mal. Devemos ajudar o nosso próximo em tudo que nos for possível, e mesmo para isso é que está mandado que se advirtam as irmãs das suas faltas. A este respeito, lembra-me de Arsênio, que cometia aquela pequena imodéstia que vós sabeis, e na verdade a suavidade com que aqueles santos padres o repreenderam é admirável, e mostra bem como a correção se deve fazer suavemente, sobretudo às pessoas de idade. Se uma irmã não se emenda em mostrar a sua versão, perde o merecimento e a amenidade de boa conversação. Não cumpre o seu dever para com a comunidade. Perguntais o que se deve fazer quando a superiora diz que fizemos uma coisa e não é assim. A isso respondo-vos, minha querida filha, que se devem fazer 2 práticas de virtude. Quando a superiora diz: dizei-me, minha irmã, fizeste tal coisa? Se não tendes feito, deveis responder simplesmente e humildemente a verdade. Se ela insiste, dizendo que a fizestes, fazei então 2 atos, um de submissão, outro de humildade, pois se imagina que cometestes uma falta. Pergunta-se: se nos devemos apressar em fazer tomar alguma coisa superiora, quando nos parece que disso tem necessidade, ou então se devemos estar descansadas, pensando que ela tem suficientemente o espírito da regra para pedir aquilo de que tiver precisão e necessidade.
A isso respondo, minha querida filha, que há duas espécies de superioras. Umas que são sumamente austeras para consigo, e essas não se deve esperar que o peçam, mas algumas vezes antecipar-se-lhes com discrição. Mas dir-vos-ei que as superioras se sentem obrigadas a uma santa austeridade na observância da regra, o que as torna mais circunspectas. Outras são demasiado brandas e fáceis, e tomam de bom grado os alívios. Com estas não é preciso insistir, basta que se lhe dê o que elas pedem. Dir-vos-ei que entre todos os santos que estão no céu, há bem poucos que tenham sempre dado diretamente no alvo das virtudes. Uns excederam do lado da austeridade, e bem poucos foram aqueles que conservaram invariavelmente nos limites da santa medida. Da mesma maneira, há bem poucas superioras que se conservem exatamente neste meio termo. Umas são demasiado rígidas e outras demasiado condescendentes. Tenho notado em todas as nossas casas que as nossas filhas não façam diferença entre Deus e o sentimento de Deus, entre fé e o sentimento da fé, sendo isso um grandíssimo defeito e ignorância. Parece-lhes que quando não sentem Deus, não estão na sua presença. Por exemplo, vai uma pessoa sofrer o martírio por Deus. Contudo, durante aquele tempo, não pensa nele, mas sim no que está sofrendo. Ora, apesar de não ter o sentimento da fé, não deixa de merecer em favor da sua primeira resolução e faz um ato de grande amor. Não temos nada que desejar senão a união da nossa alma com Deus. Vós sois muito felizes, vós, por estardes na religião. As vossas regras e todos os vossos exercícios a isso vos levam continuamente. Só tendes que praticá-las, sem vos entreterdes com outros desejos. Vendo as tochas acesas para o acompanharem, disse com admiração aos seus criados: Ai, que quereis fazer? Eu passaria aqui bem toda a noite sem dar por isso. É preciso, pois, ir-me embora. A obediência chama-me. Adeus, minhas queridas filhas. A vós, todas, vos levo no meu coração e deixo-vo-lo com o penhor da minha amizade. Então, a nossa mãe suplicou-lhe, muito humildemente, que nos dissesse o que desejava que nos ficasse mais profundamente gravado no espírito. Respondeu: Que quereis que vos diga, minha querida filha? Disse-vos tudo nestas duas palavras. Não desejeis nada e não recuseis nada. Não sei que mais vos digo. Vedes o menino Jesus no presépio? Recebe todas as inclemências do tempo, o frio e tudo que o seu eterno Pai permite que lhe aconteça. Não recusa os pequenos alívios que sua mãe lhe dá. Não está escrito que estendesse alguma vez as mãos para alcançar o peito de sua mãe, mas deixava tudo isso ao seu cuidado e previdência. Da mesma maneira, devemos nós nada desejar, nem nada recusar, sofrendo tudo o que Deus nos enviar, o frio e as inclemências do tempo. Perguntaram-lhe se não se deviam aquecer. Respondeu: Quando o lume está aceso, vê-se que a intenção da obediência é que vos aqueçais, contanto que não seja com muito e grande afã.